A segunda lei de Newton é uma das leis fundamentais da física que descreve a relação entre força, massa e aceleração de um objeto. Ela é formulada da seguinte maneira: a força resultante em um objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Em resumo, a segunda lei de Newton estabelece que a aceleração em um objeto é diretamente proporcional à força aplicada a ele, e inversamente proporcional à sua massa. Isso significa que, se aplicarmos uma força maior a um objeto, sua aceleração será maior. Da mesma forma, se a massa do objeto for maior, sua aceleração será menor para uma mesma força aplicada. Exemplo número 1. Imagine dois carrinhos de supermercado, um vazio e outro cheio. Se você aplicar a mesma força para empurrar ambos, o carrinho vazio terá uma aceleração maior do que o carrinho cheio. Isso ocorre porque o carrinho vazio tem menos massa e, de acordo com a segunda lei de Newton, objetos com menos massa aceleram mais para a mesma força aplicada. Exemplo 2. Arremessando uma bola. Suponha que você arremesse uma bola de tênis e uma bola de futebol com a mesma força. A bola de tênis, sendo mais leve, terá uma aceleração maior e alcançará uma velocidade maior do que a bola de futebol. Isso acontece porque a massa da bola de tênis é menor, de acordo com a segunda lei de Newton, resultando em uma maior aceleração. Em ambos os exemplos, fica claro que a massa do objeto influencia sua aceleração em resposta a uma força aplicada. Quanto maior a massa, menos será a aceleração, e vice-versa. Existem algumas forças importantes que atuam nos objetos, como força-peso. A força-peso é a força exercida por um corpo devido à atração gravitacional da Terra. Ela atua verticalmente para baixo, em direção ao centro da Terra, e sua magnitude é determinada pela massa do corpo pela aceleração da gravidade. A fórmula para calcular a força-peso é dada por Fp igual a m vezes g, onde Fp é a força-peso, m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade. Em ambos os exemplos, fica claro que a massa do objeto influencia sua aceleração em resposta a uma força aplicada. Quanto maior a massa, menor será a aceleração e vice-versa. Em suma, a segunda lei de Newton é essencial para compreendermos como as forças atuam sobre os objetos e como essas forças afetam seu movimento. Ela nos permite quantificar a relação entre força, massa e aceleração, fornecendo uma base teórica sólida para a mecânica clássica. Força de tração. A força de tração é a força exercida por um fio, corda ou qualquer objeto que esteja esticado ou sendo puxado. Ela atua ao longo do objeto na direção da tração, e sua magnitude depende da força aplicada para esticar ou puxar o objeto. A força de tração é igual em ambos os extremos do objeto e é transmitida sem perdas ao longo de sua tensão. Força normal. A força normal é a força exercida por uma superfície em que o objeto está em contato com ela. Essa força é perpendicular à superfície e atua em direção oposta à força exercida pelo objeto sobre a superfície. Em outras palavras, a força normal impede que o objeto afunde na superfície sobre a qual repousa. Se um objeto estiver em repouso, em uma superfície plana e horizontal, a força normal será a mesma magnitude, mas em direção oposta à força-peso. Força elástica. A força elástica é a força restauradora exercida por uma mola ou qualquer objeto quando é deformado. Ela atua ao longo do objeto elástico e sua magnitude é diretamente proporcional à quantidade de deformação do objeto. A lei de Hooke descreve essa relação, afirmando que a força elástica é igual ao produto da constante elástica da mola pela deformação do objeto, onde Φ é a força elástica e x é a deformação.